Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se põe em pé. Ô Su, põe para mim João 14,16. Eu pedirei ao Pai, Jesus está dizendo, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com nós, com vocês, até hoje só? Para sempre. Foi, que dia que a Vivian sentiu a presença? Foi domingo passado, né? Hoje fui eu, irmã. Eu cheguei aqui, tive que segurar para não ficar dando risada sozinho. Senti uma presença diferente aqui hoje. Também, né, Lau? O Espírito Santo está aqui, irmãos. Todos os dias. Só que, muitas vezes nós viemos para a igreja em pecado. Viemos pensando nas coisas do mundo. Puxa, mas hoje tem culto, mas queria assistir alguma coisa. E nós chegamos aqui em pecado, chegamos de vez vir orar, pegar um cajado, ficamos conversando coisas do mundo. E você não sente a presença do Espírito Santo, irmãos. Experimenta vir, ore antes de vir, chega aqui, vem orar, pega um cajado, sai orando, você vai sentir. Isso que a irmã Vivian sentiu semana passada, isso que eu senti hoje, irmãos. A presença dele está todos os dias aqui. Você não sente porque não quer. Você não sente porque muitas vezes está em pecado. Muda o seu modo de pensar, muda o seu modo de viver e você vai sentir o que nós sentimos aqui, irmãos. E que outros, o Lu sentiu ali hoje. Ó. Vem preparado. O soldado, quando vai para a guerra, ele não vai de pijama, ele não vai de sunga, de biquíni, ele vai com armaduras, com armas, com colete, com capacete, com botas. Então vem para a guerra, irmãos, vem preparado. O mundo aí fora, irmãos, Satanás está dominando. Eu sempre tenho falado isso, Satanás está dominando. Se você ver em muitos lugares, aqui no vizinho de cima ali, ó, cheio de gente, vai para as lanchonetes agora no calor, aí, para os clubes, é cervejada, que nem a gente brinca com a Carmen, é cajibrina, né, Carmen? O demônio está deitando e rolando, e as igrejas estão esvaziando. E culpa nossa, muitas vezes culpa nossa, por não orar, não guerrear, não lutar pelos irmãos que estão desviando, irmãos. Muda teu modo de agir, porque Ele está aqui, ó. O auxiliador que o Senhor Jesus deixou, está aqui, esperando nós virmos como um exército, como guerreiro, e não como os frouxos, irmãos. Então muda, vamos mudar a nossa maneira. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Pai, eu quero mais, ó Pai. Senti isso que eu senti quando eu ajoelhei aqui hoje, ó Pai. Eu senti a Tua presença, Senhor. Eu senti o Teu abraço, o Teu carinho, ó Pai. Senhor, que isto não seja poucos venham sentir, ó Pai, mas que todos aqui venham sentir, ó Pai. Porque aqui o Senhor está todos os dias, Senhor. Mas nós, Senhor, estamos frouxos, Senhor. Não estamos recebendo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Pai, nós queremos mudar, ó Pai. E precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos fortifique, Senhor. Ajude a ter mais fé em Ti, ó Pai. Buscar mais a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Porque o dia que o Senhor vir buscar a Tua igreja, Senhor, nós todos queremos subir, ó Pai. E não que nem aqueles vídeos que tem por aí, ó Pai. Alguns sobem e os outros ficam lamentando e chorando. Não, Senhor, nós queremos subir contigo, ó Pai. Nós queremos cear aí na Tua mesa um dia, ó Pai. Senhor, então eu lhe peço nesta noite, ó Pai, a
tua ajuda, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai, para buscar mais a Ti, ó Pai. Nos perdoar, Senhor, os nossos erros e os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E é por esse poderoso nome, que é em nome de Jesus, que eu ordeno agora a todo inimigo, toda força inimiga, todo espírito imundo, todos os exus, espírito de desânimo, eu declaro vocês amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, demônios, pega tudo que é de vocês, solta tudo que é nosso agora, e bate a retirada, em nome de Jesus. Saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Espírito Santo, nos perdoe, Espírito Santo, o pouco caso que fazemos de Ti muitas vezes, Senhor. Nós vamos sim, a igreja aqui, Senhor, se propõe nesta noite, ó Pai, a mudar o modo de pensar, o modo de agir, e vai de hoje em diante, vestir a armadura de guerreiro, para vir aqui na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Supõe para mim Gênesis 4, de 1 a 5. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem, e ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as piores partes, as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou triste, contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Irmãos, como você está ofertando? Como você está dizimando? Igual a Caim ou igual a Abel? Quando você vai ofertar, talvez você olhe na tua carteira, tem lá uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 2. Teu coração sente para dar uma de 20. Mas, puxa vida, então dá para me comprar um X alguma coisa e uma coca, né? Vou dar R$2 só. E talvez o Espírito Santo, que é quem está aqui todo dia, aquele que está contigo todo dia, te inspirou a dar 20. Mas o teu ser, não, vou dar 2. Lembra? Caim pegou alguns, e Abel escolheu o primeiro, matou e pegou as melhores partes para ofertar a Deus. Isso não quer dizer que, se na minha carteira eu tenho uma nota de 50, eu vou dar de 50, não. Não importa o valor, mas dê o teu melhor. Aquilo que você sente que o Espírito Santo te toca. Porque senão, muitas vezes você traz a tua oferta e Deus está rejeitando. Porque Ele não vê o teu exterior, Ele vê teu coração, irmãos.
Então, presta muita atenção, irmãos, a hora que você for ofertar. Porque dizimar é a 10ª parte do teu ganho, é 10%, é lei, está na Bíblia. Se você não está fazendo isso, irmãos, lá em Malaquias fala, está roubando a Deus. É só você ler. Vai lá em Malaquias. A oferta, irmãos, dê muito bem, presta atenção. Para você não estar dando dinheiro à toa para a igreja, está sendo rejeitado por Deus, irmãos. É aquilo que você sentir, que teu coração, ora antes de separar a tua oferta. Ou se não, faz um propósito. Eu fiz um propósito. Cada ano, teve um ano que era um valor X. Depois, no outro ano, Deus me tocou. Falei, não, é outro. Todo começo de ano eu oro, Senhor, eu quero fazer um propósito de dar tanto. Qual que é o valor que o Senhor quer? Eu oro, Deus me mostra, me dá paz, aquele valor e aquele valor até o final do ano. Se você não faz isso, talvez por causa do ganho, mas ora antes. Senhor, eu vou na tua casa hoje, quanto que eu vou dar? Ora antes, para sentir paz, irmãos. Para não acontecer igual o Caim. Para você escolher e escolher errado. Faz igual a Abel, irmão. O melhor, mas não em valor. O melhor que você sentir no teu coração, irmãos. Aquilo que te der paz, que você vai dar com amor. Amém, irmãos? Para que as tuas finanças, irmãos, possam ser abençoadas pelo Senhor. Amém? Agora, quem trouxe? Ainda se você tiver dúvida do que você separou hoje, feche teus olhos aí. Feche teus olhos agora aí. Senhor, conforme essa tua palavra diz, ó Pai, Caim separou alguma coisa para ti, ó Pai. Mas Abel, Senhor, deu o melhor. E o Senhor se agradou. Se for ver em valores, talvez até o que Caim deu seria mais valioso financeiramente do que o que Abel deu. Mas o Senhor viu o coração de cada um, ó Pai. Então aqui nesta noite, ó Pai, que a partir desta noite, ó Pai, cada um, Senhor, venha ser tocado pelo Teu Espírito, ó Pai, para trazer, ó Pai, o melhor, ó Pai, não em valores, mas o melhor do Teu coração, ó Pai. O melhor que nós sentimos no nosso coração, ó Pai, para Te agradar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toca mesmo em cada vida aqui, Senhor, para que cada vida, Senhor, possa ser aceita a oferta dele, ó Pai, aqui no Teu altar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Abençoe, ó Pai, cada vida, ó Pai, que trouxe, que vai trazer, que sente de trazer. Abençoe cada vida mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, como já orei, ó Pai, toca no coração de cada um aqui, ó Pai, para sentir, ó Pai, o Teu melhor, ó Pai, para que não venha trazer errado, ó Pai, para que não venha ser rejeitado por Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe cada um mesmo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, usa mesmo a vida do nosso pastor agora, ó Pai. Usa ele, Senhor, como já tem usado, mas usa mais cada dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Ô Su, coloca para mim Colossenses 2, de 11 a 15. Vamos ler comigo? Tenham cuidado para que ninguém os torne escravo por meio de sem valor, que vem da sabedoria humana. Essas coisas vêm de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo.
e não de Cristo. Para só um pouquinho, do que vocês acham que está falando essa parte aí? Nós temos que tomar cuidado com ensinos religiosos, com ensinos de tradições de homens, ou uma ideia que alguém pegou e quer colocar em nós. Então temos que tomar cuidado com isso. Por isso que a gente sempre patrocina que você tenha uma experiência com Jesus. E uma experiência que você forme uma história com Ele. Porque nós não podemos viver enganado. E espiritualmente falando, quando você está buscando a Deus, você pode estar enganado em verdades. Diga comigo, enganado em verdades. Então, existem muitas verdades, só que o caminho da salvação só existe um. Entende? Muitas coisas podem ser verdade. Pode ser verdade para você prosperar, pode ser verdade para você ser curado, pode ser verdade para você ficar sábio, para você ter uma vida boa. Mas seguir a Cristo é seguir uma pessoa, é seguir um projeto de vida eterna. Diga comigo, projeto de vida eterna. A maior mentira que existe é aquela que todos os caminhos levam a Deus. Não, só existe um caminho. É uma pessoa. Então, quando você tem a sua história com Deus, né, você não está andando por argumentos humanos, por ensinamentos de sabedoria humana. Amém, queridos? Ainda que outros irmãos vão ter experiência diferente, mas aquela experiência do irmão, ela serve para incentivar. Você tem a tua vida, você precisa de criar suas experiências. Glória a Deus. É igual a nossa igreja ela tem que ter uma história. Ela tem uma história, ela está formando uma história, ela está sendo escrita uma história nessa igreja. Então você não tem que estar comparando com a dos outros, porque a nossa história é nossa, é única, é real, é verdadeira, e ela é o caminho que Deus tem para nós. E a experiência da nossa igreja diz que se ela é uma igreja boa para você ou não. Amém, querido? Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos pegar e falar, não, o certo é nós ser assim. Não, o certo é nós estarmos seguindo a Cristo como igreja. O certo é você estar seguindo a Cristo como empresário. O certo é você estar seguindo a Cristo como um funcionário, aonde você estiver. Glória a Deus. E depois nós estamos aqui para aprender a lidar com as experiências. A minha experiência, a experiência do outro irmão, ajuda nós a ver que nós também podemos ter a nossa, na nossa circunstância. Glória a Deus. Ó, vamos de novo lá. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. É em Cristo como ser humano, tá, gente? Ó, e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vamos, gente. Por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Diga comigo, poder da natureza pecadora. Então diga comigo, natureza pecadora. Fala, ela tem poder, mas Cristo me livra desse poder. Se Jesus precisa livrar, é porque o homem está preso. Então, do que parar de pecar, não é parar de pecar, é se libertar. Entende, gente? Nós temos que estar presos em Cristo. Se nós estivermos presos em Cristo, nós estamos presos no pecado. Vamos lá. Pois quando vocês, farem, foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo.
Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. Grava bem isso, querido, ó, pecados, tá? Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. E porque eram não judeus, não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Glória a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Mateus 27, 46. Glória a Deus. Lá diz assim: às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Por que Deus abandonou Jesus? Naquele momento, Jesus foi abandonado. Naquele momento, Jesus ele estava pagando todo o pecado da humanidade. Então ele estava fazendo a expiação, ele estava pagando o preço. Com aquele preço, a sentença tem que ser rasgada. A sentença ela tem que ser destruída. Não existe condenação, mas por uma condenação paga. Então, quando você é condenado por um crime, você tem que pagar a sentença. Você cumpriu a sentença, acabou, você está livre, liberto. Se alguém quiser te condenar, você mostra a tua carta, né, de absolvição, porque você cumpriu a sentença, pagou. E o salário do pecado da humanidade é a morte. Todos nós estamos condenados à morte. E nesse momento, né, que Jesus estava ali, Jesus é santo. Jesus não tinha cometido nenhum pecado. Ele estava sendo injustiçado. Só que naquele momento que Jesus ele gritou, né, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento ali, os pecados nossos estavam sobre ele. Sobre ele. Todos os pecados da humanidade, naquele momento, estavam sobre Jesus. E Deus, ele é santo, ele não suporta o pecado. Então, por causa disso, Deus teve que virar a face, teve que esconder o seu rosto de Jesus. Porque naquele momento, Jesus estava absolvendo o pecado de toda a humanidade, o meu pecado e o seu pecado. E assim que Jesus inspirou e morreu, antes um pouquinho dele inspirar, ele falou assim: está consumado. E eu estive lá em Israel. E lá em Israel tem um carimbo que lá eles ainda são atrasados nas vendas, né? Então eles dão um papel para você, um recibo. Até eles dão aquele recibo porque você pode rever o imposto que você pagou na alfândega, eles devolvem o dinheiro. Então daquele recibo era um carimbo que eles colocavam assim, ó, tetelestai. Então a palavra que Jesus disse ali foi tetelestai. Então foi traduzido para nós, está consumado. Mas Jesus estava dizendo ali, está pago. Jesus gritou lá, paguei a conta, está pago. E nesse momento Jesus expirou, morreu. E Jesus ele desceu, né, segundo Pedro, né, ele diz que Jesus desceu à mansão dos mortos. E lá ele pregou os espíritos prisionados. E depois ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz assim que tragada foi a morte pela vitória. Jesus não só pagou os nossos pecados, como quando ele ressuscitou, significa que ele triunfou sobre a morte. E o salário do nosso pecado é a morte. E Jesus conseguiu vencer a morte por nós. E agora a Bíblia diz, querido, que se você
se arrepender dos seus pecados. Tem que se arrepender. Entregar a tua vida para Jesus. E agora, pelo poder da palavra, pelo Espírito Santo, você estiver vivendo para Jesus, entende? Você não tem mais dívida. A dívida está paga para aquele que vive para Jesus. Quando você volta a viver para si mesmo, você assume sua posição de ser humano condenado, porque todo ser humano está condenado. Mas todo aquele que morreu para o mundo, agora vive para Jesus, está salvo. A salvação, você tem que buscar ela por uma decisão, mas ela vai acontecendo também como um processo. Em todas as coisas, mesmo você sendo uma pessoa salva, tem coisas na tua vida que estão presas ainda ao mundo, estão presas ao diabo, e precisa haver arrependimento em cada uma delas. Todo crente tem que pensar o seguinte: o dia que ele achar que ele não precisa de mais arrependimento, pode morrer então. Porque estar salvo não significa estar sem necessidade de arrependimento. Você entregou a tua vida para Jesus, você está salvo se você agora decidir viver contra o pecado. E é muito importante você saber que você não nasceu de novo só porque você virou crente, se batizou na água. Você nasce de novo, querido, por um milagre. E cada um de nós tem o dia do nosso milagre, que nós precisamos nascer de novo. E não é porque você é batizado na igreja crente, aceitou Jesus, tem experiência com o Espírito Santo, quer dizer que você nasceu de novo. Porque Nicodemos, ele era um homem perfeito, religioso, decorou a Bíblia, era um líder. E ele foi ter de noite falar com Jesus. Foi Nicodemos que pediu para Pilatos para tirar Jesus do coisa. Então, ele era um seguidor de Jesus. E Nicodemos foi ter de noite e falou: Senhor, o Senhor só pode ter vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz se Deus não for com ele. E Deus olhou para Nicodemos e falou: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. E Nicodemos olhou para Jesus e falou: como pode alguém sendo velho voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Jesus falou para ele assim: então, Nicodemos, né? Eu esqueci agora o que ele falou, né? Mas eu sei que depois ele falou assim: verdadeiramente, Nicodemos, eu te digo, né? Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Olha bem, dois processos. Você não pode entrar se você não nascer da água e do Espírito. Quer dizer, da palavra e do poder de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. Mas você não pode nem ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Então você resolve entregar a tua vida para Jesus. Depois você vai ter uma experiência com o Espírito Santo. E você vai começar a entrar no poder de Deus. Então você precisa entender que arrependimento, desde a salvação, ele é uma experiência espiritual, pessoal. Talvez você teve a sua, talvez não quer dizer que você tem que ser igual a minha, tem que chorar, tem que sentir, mas geralmente sente, tem um momento ali que sente tal, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, não para por aí, você precisa sempre estar procurando pedir perdão para Deus, transformação da sua natureza, e tem que estar buscando uma experiência para que isso possa acontecer de fato. E depois que ela acontece, você tem que se agarrar e viver aquilo. Vou dar uma ideia para você. Sempre eu conto para as pessoas sobre a lei da semeadura. Então, na lei da semeadura, eu acredito muito nela. Então, eu acredito que quando eu perdoo a dívida de uma pessoa que me deu um pinote, e eu oro por aquela pessoa,
Deus me devolve no mínimo 4 vezes mais, segundo a sua palavra, mas eu gosto de acreditar que é 100 vezes mais. Então eu acredito que quando eu faço uma bondade para alguém, que aquilo não era nem justo eu fazer, o Senhor vai me abençoar. Eu acredito nisso. E eu sempre falo para o pessoal o seguinte, né? Eu não gosto muito de chorar em preço, de ficar... Às vezes a gente até faz porque o sistema está assim, mas eu não gosto. Então eu conto assim, né, para as pessoas que nós, né, ficamos chorando muito no preço, querendo comprar mais barato, né? E depois nós esquecemos que isso é uma maneira de semear. Depois quando o cara vai comprar da gente, que jeito que ele quer comprar? Mais barato também, quer tirar todo o lucro da gente, né? Então nós, vamos lá, eu planto na coisa dele lá, sugo tudo o lucro dele, né? Aí, né, alguém, a hora que ele vai comprar de mim também, ele suga tudo o meu lucro e nós geramos uma pobreza só. Até eu brinco com a turma, né, que eu fico olhando em país árabe, então lá nesses países ricos, que são pessoas assim que adotam patriotismo, então eles têm prazer em dar lucro para os outros. Então ele vai lá comprar um negócio do Cassiano, ele quer que o Cassiano ganhe dinheiro, que o Cassiano vem comprar dele, o Cassiano também quer dar lucro para o cara, né? Aí por causa desse lucro, todo o país fica rico, mesmo o país não tendo nada, porque todo mundo quer dar lucro para o outro. Mas aqui no Brasil, nós só queremos tirar o lucro, 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 né? Então, aí acontece, são circunstâncias que eu posso ficar ensinando você, mas você não aprende. Mas se um dia Deus fazer igual fez comigo, aí você vai mudar a tua natureza. Diga comigo, mudar a natureza. Então eu estou um dia, né, fazendo um motor lá, quando estava começando a loja, e isso foi fundamental para a minha loja ser um sucesso. Estava arrumando o motor do meu carro, e eu ficava subindo na rua lá, umas 10 vezes por dia, para ver se estava colocando as peças certas, para comprar as peças mais baratas, com medo de ser lesado, quando estava fazendo o motor do carro. E eu, numa ida e volta, né, eu passando assim na calçada, o Espírito Santo me deu aquela convicção, assim, né, que ele fala comigo assim, por uma convicção, ele põe uma verdade dentro de mim, assim, que eu fico ruim. Eu fico ruim, é uma experiência espiritual, não dá para te explicar, né, é uma experiência minha. Igual o dia que eu me converti, né, que eu nasci de novo, que eu tive a minha experiência, aquela experiência não é uma voz, mas é Deus falando. Naquele momento, o Espírito Santo, ele colocou dentro de mim assim, você gosta que faz isso com você? Gente, é o que eu mais odiava, era alguém me desconfiar de mim. Achar que eu estava roubando ele, que eu estava lesando, era a coisa que eu mais tinha bronca. E eu, como conhecedor da palavra, eu entendi aquela experiência, eu falei, Senhor, me perdoa. Eu vou fazer de tudo para mim não fazer mais isso. Então hoje, até hoje, de vez em quando eu sinto lesado, roubado assim, aí eu falo, oh meu Deus, eu decidi, né? Então até hoje eu luto contra essa natureza. Mas aquele dia, né? Aquele dia, esse pecado foi tirado, porque eu me arrependi. Até hoje eu às vezes peco por acidente nessa área, mas sempre estou mudando, né? Sempre estou tentando mudando, tentando plantar. Querido, e hoje uma das coisas que eu mais colho é pessoas sentam na minha frente, compra pneu, a maioria me dá lucro, não dá trabalho, vendo fácil, porque os meus clientes confiam em mim. Mas eu tive que plantar, começar a plantar. Então, isso são processos de arrependimento. É igual a história, né, da mulher do vestido de bolinha, né, que eu contei para vocês, né? Então, aquela mulher, aquele dia, ela se tocou, é mesmo, né? Daí ela começou a praticar, mas você precisa entender que não é você só fazer as coisas que vai fazer com que você seja convertido. Isso é religiosidade. Você tem que buscar uma experiência com Deus, né? Às vezes, essa experiência pode vir numa noite dessa, falando, não, hoje Deus falou comigo.
e você orar, você sentir o Espírito Santo, você tomar uma decisão, né? Aí você se arrependeu. E sabe o que acontece quando você faz isso? A maldição, ela é quebrada. Por quê? Porque a única coisa que você fez, você tirou os teus pecados e colocou lá na cruz, aos pés da cruz de Jesus. E quando você, querido, se arrependeu e você agora virou inimigo daquilo, quer dizer que aquilo pode ser uma tentação, pode ser um pecado que vem te perturbar, mas aquilo está lá aos pés da cruz. E você começa a ter autoridade, ter força para poder ser um vencedor. Esse é um procedimento que você precisa entender. Você, querido, entregando tua vida para Jesus, e você nascendo de novo, e agora você, querido, sendo inimigo da natureza pecaminosa e procurando buscar essas transformações que vão vindo com as experiências. Cada experiência numa área que você tem na tua vida, muda a tua história. A minha história financeira, ela foi mudada por experiências. Experiências que eu fiz ao contrário, entende? Do que o homem ensina. Eu fiz perdoando, deixando para lá, fazendo ao contrário do que o homem natural faz. E aí eu plantei, né? Depois, com o tempo, começou a vir a colheita. Então, precisa compreender o processo do arrependimento. Glória a Deus. Então, toda vez que nós viemos para a igreja, o Senhor Deus, Ele tem muito prazer, entende? Quando nós nos reunimos. Então, as minhas experiências mais fortes, elas aconteceram dentro da igreja. Não quer dizer que só acontece na igreja, mas acontece na igreja. Na igreja tem a unção, tem os anjos, tem a autoridade da palavra que Jesus falou, quando 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali eu estou. Né? Jesus disse que toda autoridade, todo poder foi dado para a igreja, não porque a igreja tem todo o poder, porque a igreja se torna o corpo de Cristo. Então eu preciso me arrepender da ideia de que não precisa ser igreja. Precisa porque faz parte do assumir uma vida nova, uma nova vida em Cristo. Amém, querido? Você está entendendo isso ou não? Então todos nós precisamos entender que cada experiência com o Espírito Santo, que a maioria delas é dada na igreja, vai mudar a tua história. Vai mudar a tua história. Você vai ter, querido, um marco na tua vida, e o apego a uma lembrança, ao qual você começa a ter uma nova vida por causa daquilo. Glória a Deus. Olha bem, um dia, né, eu olhei para a Rose, né, e eu tive uma experiência com uma emocional, sentimental, senti algo, né, e a partir daquele dia eu resolvi mudar a minha história, né, com a Rose. Então, assim é Jesus. Você tem que uma hora olhar para Jesus e falar assim: Jesus, a partir de hoje, nós vamos construir uma história. Isso é nascer de novo. Isso é converter. Aí você vai falar: o que eu preciso fazer? Ele vai falar assim: só se arrepende. Ele falou: pastor, arrepender do quê? Fica quietinho na presença do Senhor. Falou: Senhor, estou aqui para me arrepender. Aí você ouve a palavra, você começa a aprender o que não deve fazer, e o Espírito Santo vai começar a trabalhar na tua vida. E você, querido, em cada situação, você morre para aquela velha ideia, e nasce para a ideia que o Espírito Santo dá. Isso é ser guiado pelo Espírito. Isso é nascer do Espírito. Nascer da água. Precisa compreender isso.
Por exemplo, o irmão veio aqui na igreja, né? Ele começou a ter experiência com o Espírito Santo. Aquelas experiências, né, trouxeram coisas na vida dele, e ele tem que se apegar a isso, senão ele perde. Nós não podemos perder, não podemos desviar. Pegaram, gente? Então, uma coisinha que Deus ensina no seu relacionamento é para transformar o seu relacionamento conjugal. Uma coisinha que o Senhor ensina financeira é para mudar as tuas finanças. Uma coisa, querido, que você tem experiência com Deus a respeito de uma amizade é para mudar a sua vida social. Glória a Deus. E aí você vai buscando instrução na palavra, querido, para não errar, para não pecar, para andar no trilho. Mas você não está andando só pelo seu entendimento, você está andando pela palavra, mas alguém está te conduzindo através de experiências. Experiência. Aí se alguém vai falar, você está errado, fala assim, cara, eu não estou errado porque eu não vivo pelo que eu sei, eu vivo pelo que eu experimento. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que às vezes também o Espírito Santo, através de coisas que nos decepcionam. Vou dar um exemplo, né? Essa política dessa vez aqui, me deixou ruim, decepcionado. Sabe o que eu fiquei buscando todo esse tempo de decepção? Falei, o que o Senhor tem para me falar, Senhor, para me ensinar sobre isso, né? E eu estou aprendendo coisas, querido, que mais para frente eu vou contar para vocês, né? Que eu preciso amadurecer. Mas Deus colocou algo na minha vida assim, ó, que está me deixando tão tranquilo, tão em paz, né? Mas tão tranquilo, tão em paz. Poxa vida, era para mim ficar ruim. Eu estou ficando melhor. Né? Por quê? Porque nós temos alguém conosco. Nós temos alguém mais poderoso do que a história da humanidade conosco. Nós temos um Deus, querido, um Deus que está acima de tudo e de todos. Ontem, o irmão Cristiano, ele mostrou para mim um filminho, né, da Copa do Catar lá, né? Então é uma coisa muito diabólica o que estão fazendo assim. Mas é uma verdade, querido, que eu fiquei imaginando, né? Eu falei assim, como é que nós, filhos de Deus, não vê isso? Bem que Jesus fala que os filhos das trevas são mais ávidos, são mais espertos do que os filhos da luz, né? Então, ele mostrou aquela historinha ali, né? Que o cara, parece aquele cara assim, com aquele lenço voando, né? Mas na realidade parece o fantasminha aqui lá, né? Parece o Gaspar lá, né? O Gasparzinho, né? Aquele negócio lá. E aquele Gasparzinho fala assim, não, eu sou antes da humanidade, fui eu que inventei o futebol, antes da humanidade existir, foi eu que inventei o futebol. Aí conta a história lá tal, só que ele pega, querido, e leva o repórter por um túnel, não sei se é repórter, que é o personagem lá, mas leva, né, ele por um túnel assim, que é um portal espiritual. Aí mostrou um mundo paralelo, que aí eles viram desenho, tipo aquele filme, né? Aquele lá que a turma fica com a orelha assim e tal. Avatar lá. Aí o cara falou assim, aqui é um mundo paralelo, né? Primeiro as coisas existem aqui e tal. Eu falei, a hora que eu vi aquilo lá, eu falei assim, meu Deus, como é que os filhos das trevas estão bem mais por dentro do que os filhos da luz? Então, que lá é verdade. Desse mundo físico aqui que nós vivemos aqui, existe um mundo paralelo. Existe o mundo do reino, do Espírito. Mundo espiritual. Entende? Nesse mundo espiritual é verdade, lá tem cidades, lugares, criaturas, tem tudo. E a hora que nós morremos, querido, nós passamos por um portal. E nós entramos nesse mundo espiritual. E esse mundo espiritual, querido, ele existe antes de nós. Nós viemos de lá. E para lá nós vamos voltar. Pegaram?
E ali esse mundo espiritual está dividido em dois grupos. Está dividido, é o grupo das trevas e o grupo de Deus. Aí esse Senhor Jesus, Ele só quer, querido, que nós possamos entender uma coisa. Ele veio, comprou nós. Agora, pela sua palavra, pelo Espírito, Ele redime nós, Ele resgata nós para uma vida santa. Diga comigo, porque Ele é santo, eu preciso ser santo. Você sabe, querido, como é que você anda com Deus? É quando você se santifica. A palavra santificar, ela significa dedicar-se, quando você se dedica a Deus. Quando você se dedica a Deus, você é santo, porque os seus pecados estão perdoados. Mas se eles estão ativos, né, eles não estão ainda na cruz. Mas quando você para de pecar, e começa a fazer as coisas de Deus, fazendo as coisas para Deus, os seus pecados estão aos pés da cruz. Se não estiver fazendo as coisas para Deus, os seus pecados ainda estão em você. Diga comigo, santificação é separado para Deus. E separado para Deus significa dedicado. E para você estar dedicado, você está empenhado. Você pegou a tua vida e falou assim, não, agora eu não faço isso mais por causa de Jesus. Mas eu faço isso, né, para agradar a Jesus. Não para ser salvo. Porque para ser salvo, Jesus já pagou pelos seus pecados. Mas você faz porque você é salvo. Diga comigo, não para, mas porque sou. Fala. Aí quer dizer, eu sou salvo, mas o santo, ele só pode andar com quem é santo. Então o Espírito Santo, ele é totalmente dedicado a Deus. Então para mim andar com ele, eu preciso ser santo. Se eu estiver com o pecado, diga comigo, se eu estiver com o pecado, eu não estou com o santo, falei. Fala, mas se eu deixar o pecado, falei, eu posso andar com o santo. É simples. Vem a pessoa falar, mas, gente, as coisas simples. E quando eu ando com o santo, diga comigo, quando eu ando com o santo, querido, o Espírito é pessoa, então pessoa espiritual. Santo é quem Ele é. Então, ó, Espírito Santo. Logo, Ele é santo. Então, eu preciso ser santo. E se santo é porque Ele é totalmente dedicado, então eu vou ser dedicado junto com Ele. Glória a Deus. Não precisa assim, você ter um pastor top, porque você tem um espírito top. Você tem um Senhor top. O teu pastor, ele tem que ser dedicado a Deus por causa dele. E ele sendo Deus, o faz ele pastor. Mas você tem que saber que você não está, querido, seguindo o pastor por causa do pastor. Está seguindo o pastor por causa de Cristo. Aí fica fácil de você não errar. Glória a Deus. Amém, querido? Então, olha bem. Tinha uma canção quando eu me converti, eu amava aquela canção. Que dizia assim, olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti. Isso não quer dizer que não tem que olhar para o pastor, que não tem que olhar para um líder, tá, gente? Mas ali mostra que você olha para o pastor, que você olha para a Raquel, que você olha para o Dorival, para o Edmar, para o pastor Trovato, você olha para nós, mas porque você está tentando olhar somente para Cristo. Glória a Deus.
Aí quando você vê alguma coisa que você tem certeza que não é de Cristo, no pastor, não é de Márcio, você começa a orar por ele, jejuar por ele, mas você vai, por causa de Cristo, você aprende a obedecer a palavra. Mas em tudo, e não olhar para trás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, prostrado em teu altar, olhar somente a Ti. Então, tem canções, querido, que ela está mostrando certinho como nós devemos agir. E para terminar, querido, a pregação de hoje, o que eu quero dizer sobre tudo isso, é que Jesus quer trazer arrependimento. Arrependimento em muitas áreas na tua vida. E começa aí uma nova história. Você se arrepende, mas ainda não aconteceu nada ainda, só seus pecados foram perdoados. Você põe sua vida, seu pecado lá na cruz, e agora, querido, busque experiência com o Espírito Santo, porque Ele sabe o momento e a hora de tratar cada assunto na tua vida. Tem coisas que precisa tempo, mas o que é preciso fazer hoje, Ele quer fazer hoje. Amém? Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus já está fazendo algo aqui. O Espírito Santo já está fazendo algo através dessa ministração. Glória a Deus. Então vamos ficar em pé. Vamos pedir para o Ministério de Louvor ir lá, né? Porque que Deus use eles até. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração, mas eu preciso que eu lembrei agora que a Carmen pediu a palavra hoje para dar um testemunho. Glória a Deus. Talvez vai até ajudar nisso, né? Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão. Fala assim: Jesus, sabe por que eu vim aqui hoje? Porque eu estou te caçando, estou te procurando. Jesus, isso te dá carta branca para que o Senhor salve a minha vida e eu possa começar uma história e ter muitas experiências com o Espírito Santo. Aleluia. Jesus, abençoa teu povo. A Carmen vai falar agora, Senhor, de uma experiência que ela teve até pelas pessoas. E eu quero, Senhor, que o Senhor abençoe, Deus. Abençoe, Senhor, da glória do teu povo, Pai. Levantando no nosso meio profetas, líderes, evangelistas. Não para nós construir uma religião, Senhor, mas para nós falarmos de Ti para todo mundo. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém, igreja. Pode sentar, querido. Foi na semana retrasada, numa madrugada em oração. Terminei ali a oração e estou tentando pôr em prática o momento de intimidade com o Espírito Santo. Conforme o pastor há um mês nos ministrou, de terminar a oração e de nos aquietarmos na presença do Espírito Santo, para ter essa experiência. E nessa noite, eu acredito que foi umas 3, 4 da manhã, terminei a oração e confesso assim que é difícil, mas tive essa experiência. Quando eu me aquietei, o Senhor me leva a um caminho bem longo. Era muito longo. E eu sobre esse caminho andei muito. E quando eu chego ao final deste caminho, 2 casas muito lindas. E eu passo pela primeira porta, o Senhor me manda entrar. Quando eu entro pela primeira porta, de 2 famílias
da igreja. A Letícia não se encontra aqui. A primeira casa era a casa do Rafael. E a segunda casa, a casa da Suzana Otênio. E quando eu entro nessas casas, as casas eram muito lindas, muito lindas. Mas quando o Senhor me fazia olhar para essas famílias, eram vidas totalmente transformadas. O Senhor me disse, a transformação chegou nessa casa. A transformação chegou nessa casa. É tempo de primavera. E eu cheguei. E eu transformei esta casa. Aí eu digo assim, Senhor, por que o Senhor me fez andar tanto? Entendeu? Aí Deus me falou assim, que no mundo teríamos aflição, mas para termos o bom ânimo. Aí eu disse, sim, Senhor, eu levo a palavra para os teus filhos. Aí o Senhor me disse, fala no altar. Porque tem muitos ali que estão perseverando. Tem muitos ali que estão caminhando a tempo. Tem muitos ali que têm o ansiado por essa transformação. Que têm ansiado por uma vida nova. Tudo que o pastor ministrou nessa noite. Que têm ansiado por uma vida nova. E eu o digo, o Senhor falou, assim eu o farei por aqueles que em mim têm esperado, por aqueles que em mim têm buscado, por aqueles que em mim têm perseverado. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Amém, querido? Fica de pé, então. Senhor, eu quero te louvar, Deus, por essa noite, Pai. Como o Senhor mostrou, Pai querido, que o Senhor tem bênçãos, Deus, para nós, Pai. Eu quero, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, comece a derramar chuvas de bênção, Deus. Senhor, o nosso país, a direção dele, nós oramos, nós guerreamos, nós clamamos a Ti, nós falamos contigo, decretamos, nós colocamos ele, Pai querido, no pés da cruz e te pedimos, Deus, que o Teu reino venha sobre o Brasil, para que a Tua justiça seja feita, Pai, a Tua vontade seja feita. E que nós, ó Deus, possamos prosperar, Pai, em qualquer circunstância. Pois Tu és o nosso Deus, Pai. Porque, Deus, nós não queremos ficar, Senhor, perdendo tempo com uma vida passageira. Mas queremos, Deus, estar nela, Deus, para a vida eterna. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda a Tua igreja, Pai, a tomar consciência, Deus, de que nós precisamos estar cada vez mais aliançado contigo e ganhando almas, que é o que importa, Pai. Porque se o Senhor der uma casa para nós, Pai, se o Senhor der um carro, se o Senhor der uma finança boa, no dia que nós partir, Pai, nós não levaremos. Mas as almas, Pai, mas as almas, as almas vão, Pai. Eu quero, Deus, que a unção do Teu Espírito desça sobre nós agora, Pai. Uma unção, Deus, de evangelismo, Pai. Uma unção, Deus, de amor por almas. Uma unção, Pai querido, de poder, Pai, para as pessoas nascer de novo, Pai.
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te, oh glória. Vem Espírito Santo, vem sobre a noiva, vem Espírito Santo. Tu não és Deus só de palavra, Pai, mas de poder, de experiência, de contato. Tu és meu tesouro, Senhor. Mas viverá, Espírito se levará. Corpo todo novo se fará.